para a nossa igreja. Amém? Então, eu quero ler agora esse texto, Tiago, capítulo de número 3, e verso de número 17. Então, somente. Tá bom? Todos estão ouvindo bem aí, pastor? Tá bom? Diz assim o texto: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, e ela possa gerar dentro de nós frutos, ó Deus, que a sua palavra seja impregnada no nosso coração e aceita por nós, de maneira que ela possa transformar e abençoar a vida de cada um de nós. Fique conosco, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que, ao ministrar essa palavra, eu possa ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos e que as nossas famílias sejam ricamente abençoadas. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, na última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre o amor, que é o grande poder que faz com que a nossa família vá em frente. Talvez seja o maior poder do mundo. Talvez não, é o maior poder do mundo, porque o Márcio leu hoje aqui que Deus é amor. Então o amor é procedente de Deus. E sem amor não é possível transformar em realidade vitoriosa uma família. Uma família, ela só consegue viver em vitória se ela estiver, como nós lemos aqui no domingo que eu preguei, revestidas de amor. Não é só um pouquinho de amor, não. Tem que estar revestida de amor. Então ministramos essa mensagem. E hoje eu queria falar sobre outro princípio, né, uma outra palavra poderosíssima, que também faz com que a nossa família fique em pé. E no domingo passado, a irmã Odete, que trouxe uma palavra abençoadora para os nossos corações, ela já fez alusão a essa palavra, inclusive trabalhou um pouco os aspectos lá no livro de Provérbios sobre a sabedoria. E eu queria falar hoje sobre a sabedoria. Não propriamente aqui um sermão ou algo que vá terminar, não é? Essa palavra, os fundamentos dessa palavra, mas eu queria trazer uma reflexão a respeito da sabedoria que nós precisamos tanto, irmãos, nos dias de hoje, para manter a nossa casa em pé, para manter o nosso casamento em pé, para criar os nossos filhos, para lidar com a nossa família, os desafios do tempo em que nós vivemos. Talvez, como nunca, Ele pede de nós, Ele pede que nós tenhamos sabedoria na lida da vida. Porque sem sabedoria, nós estamos fadados ao fracasso. A irmã Odete já fez aqui uma exposição muito bonita sobre a sabedoria teológica. No domingo passado, no livro de Provérbios, e lembrando aqui um pouco ainda sobre, aproveitando, não é, o trabalho da irmã Odete, e ela falou um pouco sobre a sabedoria do seu papai. Foi isso? Um homem simples, acho que, não sei se eu estou enganado, com poucos estudos, simples, mas cheio de sabedoria. Eu faço a introdução dessa mensagem usando esse testemunho, porque a sabedoria é um dom de Deus, que é apurado com o tempo, com os anos, mas é algo que vem do Senhor. A sabedoria é algo extraordinariamente necessária nos dias de hoje, irmãos. E nós precisamos tanto de sabedoria nos dias de hoje. Às vezes a gente confunde a sabedoria com outras coisas. É só para a gente fazer uma introdução e a gente saber do que é que a gente está falando. Muitas vezes a gente confunde, quando se fala sabedoria, com esperteza.
Esperteza não é sabedoria. Esperteza, o apóstolo Tiago, inclusive, fala nesse capítulo que a sabedoria segundo o mundo, não é? É a esperteza. Antigamente tinham as palavras, né? A pessoa era um malaco. Já ouviram falar essa palavra? A pessoa era... Outro adjetivo aí. Sabidão. Liso. Bagre. Tem mais, hein? Ligeiro. Esperteza segundo o mundo. Esperto. Mas a sabedoria não é esperteza. Até um ditado que diz que o mundo é dos espertos, né? Mas o céu é dos sábios. Eu prefiro o céu. Primeiro momento, parece que os espertos, eles sempre se dão bem. Nós vemos lá no Salmo 73, Asaf, que era um dos regentes dos coros de Israel, que escreveu inclusive muitos salmos. O Asaf, ele dizendo que ele começou a olhar os ímpios, os espertos, e eles se davam bem, porque eles mentiam, eles camuflavam a verdade, e eles estavam se dando bem. E Asaf diz no Salmo 73 que quase ele peca, porque quase ele deseja ser como os ímpios. E ele diz, puxa, eu que tenho a mão inocente, eu que sou um servo de Deus, eu que procuro ter uma vida correta, não tenho as vantagens que tem aquele que usa da esperteza. E por um momento ele confessa no Salmo que ele teve vontade de ser um esperto. Até que lá para o meio do Salmo ele diz que ele entra no Santos, ele entra no templo do Senhor e consegue ver a glória de Deus. E ele percebe o fim dos ímpios. E ele também é lembrado pelo Senhor sobre o fim daqueles que são fiéis a Deus. De maneira que o Senhor revela a ele que vale a pena viver uma vida de santidade e de proximidade com o Senhor. Eu conheço muitos espertos, e você também. Mas a sabedoria que a Bíblia nos diz que é importante para as nossas vidas e para que as nossas famílias sejam preservadas, não é a esperteza. Eu conheço muitos espertos que têm as suas famílias falidas, que têm as suas vidas destruídas, muitos espertos que se deram mal. Outra coisa, amém, irmãos? Outra coisa que muitas pessoas acham que é a sabedoria, mas não é sabedoria, é a inteligência, ou o acúmulo de cultura. Isso é inteligência, não é sabedoria. Como a irmã Odete disse que até para ela tomar decisões de cunho empresarial, ela procura o seu pai, que é simples, porque a sabedoria, na sabedoria que está a prudência. Na sabedoria não há vaidade. Então, a sabedoria, ela está protegida, o coração sábio está protegido da vaidade. A possibilidade de acertos é maior. Tem uma visão mais clara. Lembra quando os nossos pais falavam, mais pé no chão? A sabedoria nos coloca com os nossos 2 pés no chão. E às vezes, o muito saber faz exatamente o inverso. Não estou dizendo que todos, mas é um grande risco que se corre a pessoa que procura muito conhecimento se ensoberbecer. Eu digo por mim mesmo. Quando eu terminei a faculdade de teologia, irmão Newton,
Eu me senti o Calvino, ô Rogério. Agora eu estou calvinho. Me sentia... Eu fiz modéstia, né? Eu fiz com excelência o meu curso. Eu li muito, eu vivia dentro das bibliotecas, nas minhas horas vagas. Li de tudo, um pouco. Consultei e aproveitei os meus professores, excelentes professores. De maneira que a gente fica um pouco soberbo, irmã Dora, e é uma soberba vazia, inócua. E às vezes, eu vou confessar para os irmãos, às vezes, logo lá quando eu terminei de fazer a faculdade, eu ia na igreja lá de São José é grande, e em outras igrejas também, e via o pastor e falava, se fosse eu pregando aí, eu ia arrebentar a boca do balão. Esse pastor é fraco. O cara só tinha 40 anos de ministério só. E eu... E achava que eu era a última bolacha do pacote. Porque a busca pelo saber pode fazer isso no nosso coração. O jovem é assim, eu já fui também. Hoje, os jovens, principalmente aqueles que estão nas universidades, eles correm esse risco. Principalmente as públicas, na área de humanas. Não tem um preconceito, não, irmãos. Mas é uma pura verdade. Saem de lá. Sabem resolver o problema do universo, irmã Dora. Mas a internet que usam para postar os seus desaforos é da avó, que paga a internet. Não é capaz de pagar a internet que usa para colocar as suas sabedorias na internet. Se os pais não ajudam, não comem, mas desprezam os pais, porque se acham sabedores da verdade, porque leram Marx, leram Engels, leram Calvino. Escolha aí o autor que você quiser. De maneira que a inteligência, ela é muitas vezes não, ela é fruto da hereditariedade de uma família. Se você nasce em uma família, você normalmente vai ter os aspectos daquela família. A inteligência, ela tem muito a ver com estímulos. Se você nasce em uma família de professores de matemática, você vai ter uma grande propensão a ter facilidade em matemática, porque você receberá estímulos. Os filhos dos políticos normalmente se tornam políticos. Os filhos de pastores viram pastores. Normalmente, em linha geral, estou dizendo, tem facilidades para aquilo, tem habilidades. Os estímulos das universidades, e as universidades, principalmente no nosso Brasil, no nosso país, normalmente é dada a poucas pessoas. Hoje já mais, mas alguns anos atrás, fazia faculdade só quem tinha uma família abastada. Então a inteligência em si, ela pode ser medida, por exemplo, com uma medição de QI. Faz lá uma prova, consegue se aferir a inteligência de uma pessoa, a capacidade de ver o mundo, de interpretar o mundo historicamente e matematicamente. Essa é uma pessoa inteligente. E não há nada errado em ser inteligente, pelo contrário. Eu só quero dizer que isso não é sabedoria. Isso é inteligência, que pode ser adquirido. Agora a sabedoria, ela é um dom. A sabedoria, ela não pode ser adquirida em cursos, né? O pastor vai dar um curso aqui de sabedoria. Depois de 6 aulas, você vai ser um sábio. Não vai, irmão. Né? Às vezes o pastor faz
curso 6 vezes, aí vai ver o camarada lá está fazendo na casa dele exatamente o contrário. Porque a sabedoria não se dá apenas com o aprendizado. A sabedoria é um dom de Deus. Tanto é que a Bíblia nos diz lá em Tiago 1,5, que se nós percebermos que temos falta de sabedoria, então devemos ingressar em uma faculdade de sabedoria. É isso que está escrito lá? Não. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará abundantemente. É um dom de Deus às nossas vidas. E quando é dom de Deus, esse dom aqui, irmãos, não são dons carismáticos. Não quero entrar nessa questão teológica, mas o dom da sabedoria entra nos dons naturais, nos dons da graça comum. A todos. A Bíblia diz que Deus, algumas coisas Deus dá a todos. Mesmo aqueles que não creem nele, Deus dá algumas graças a essas pessoas. Os ateus também têm filhos lindos. É graça de Deus na vida deles. É claro que essa discussão aqui, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não é? Então, por assim dizer, um ateu, da forma que nós concebemos, ele é falto de sabedoria. Mas não é necessariamente a sabedoria dada àquele que é mais espirituoso, aquele que está nas primeiras cadeiras da igreja. Não, a sabedoria é algo dado por Deus, muitas vezes para as pessoas que estão distantes dos núcleos urbanos. A sabedoria Deus dá a pessoas. Mas, adiantando um pouco mais, irmãos, a importância da sabedoria, ela é fundamental para que nós tenhamos uma vida feliz. A Bíblia diz aqui algumas características da sabedoria. O texto que nós lemos diz que ela é pura. A sabedoria é pura. É um dom que traz a nós uma pureza. E a sabedoria, ela engana muitas pessoas que se dizem ou se pensam sábias, porque ela tem uma pureza ímpar. Ela é sencilla, ela é repleta de misericórdia, de bons frutos. Para provar a sabedoria, por isso que os anos é que a prova, é porque precisa ter bons frutos. A sabedoria, ela não olha para o QI, ou ela não olha para uma prova, mas a prova da sabedoria é os anos. O que você construiu nos anos de vida? Qual foi a sua postura e qual é a sua postura? Isso demonstra a sua sabedoria. Você é sabido? Irmão, se você ou se nós quisermos ser espertos, não é suficiente para termos uma família feliz. Tem muita gente que é esperto. Eu sei mentir, eu sei manipular, eu sou esperto. Você está fadado ao fracasso. Eu quero ser inteligente, então eu vou para os livros, eu vou me ater ao conhecimento e à cultura. Só isso também não te dará sustento para ter uma casa e uma família feliz. Eu vi nessa semana que o Bill Gates, depois de velho, está se divorciando. Vocês viram isso? Semana. Bill Gates está se divorciando. Olha, depois de velho, você acha? Tem uns velhos aí que eu vou falar para você. Misericórdia. O homem mais inteligente do mundo não foi capaz de fazer com que a sua família e o seu casamento chegasse até o fim dos seus dias. A sabedoria, ela não é matemática, ela não diz respeito à inteligência cognitiva para tomar boas decisões, porque essa inteligência, ela falha. Mas a sabedoria, ela é
é recheada de prudência, de pureza, de criatividade. Em Provérbios, ô Léo, coloca para mim Provérbios, capítulo de número 26. Vocês estão firmes aí, irmãos? Provérbios, capítulo de número 26, verso 4. Eu vou começar a dar alguns exemplos aqui, mais práticos para as nossas vidas. Vamos lá. Olha que interessante esses dois textos da palavra do Senhor. Olha esse interessante. Provérbios, capítulo de número 26, verso 4, diz assim, ó, não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, a sua insensatez, para que não te faça semelhante a ele. Então isso daqui, o grande escritor de Provérbios, Salomão, um homem cheio de sabedoria, ensinando a gente. Ele diz, ó, não respondas ao insensato. Pode continuar, Léo, por favor? Não respondas ao insensato segundo a sua insensatez. Aí a gente, se estivesse escutando uma aula do Salomão, olha, muito obrigado. Então não é para responder o insensato, a pessoa cheia de estultícia, que é o tolo, é aquela pessoa que ignorante, que não ama Deus, que quer zombar de tudo. É esse. E aí ele diz, olha, não responda o insensato segundo a sua insensatez. Aí o versículo número 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia. Aí a gente levanta a mão. Se é eu nessa aula, levanta a mão. Ô, Salomão, pois não. É para responder ou não é? Você define aí. Você acabou de falar que não é para responder, no verso 4. Agora no 5 você fala que é para responder, segundo a sua insensatez. É para responder ou não é, afinal de contas? Não vamos entrar aqui no mérito, porque a segunda parte do verso pode nos trazer uma resposta muito boa em relação a isso. Mas só para exemplificar que muitas vezes, irmãos, o responder ao insensato ou o não responder ao insensato é subjetivo, vai da hora, é a sabedoria que vai lhe dizer se você deve ou não responder àquele momento. Você entende porque a sabedoria não pode ser ensinada por uma apostila? E nem é matemático. É um dom. É algo que você vai perceber se é para fazer ou se não é para fazer. Porque aquilo que a lei de Deus diz que não é para fazer, não precisa ser sábio para não fazer, não é para fazer, irmão. Agora tem coisas da vida que nem é pecado e nem não é pecado, são coisas do cotidiano. O que eu vou dizer ao meu filho nessa situação? O que eu vou dizer à minha esposa e ao meu esposo nessa situação? Eu devo dizer mais alto, eu devo dizer mais baixo? Como eu devo fazer? Qual é a força que eu vou empreender nesse meu diálogo? Eu devo eu devo falar incisivo, forte, ou devo falar manso? Nem sempre a gente deve falar manso, e nem sempre a gente deve falar incisivamente. Qual é a forma certa? É a sabedoria, irmãos. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, que vai nos dar a medida certa para tratarmos de assuntos peculiares dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos negócios. É por isso que a Bíblia nos diz, se há falta de sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor. Quantas vezes não sabemos o que fazer? Não sabemos a medida em que fazer. E não adianta buscar nos livros. Porque o grande filósofo ou psicólogo que escreveu esse livro, ele não está dentro da sua casa, ele não conhece o ambiente, o momento emocional da casa, ele não sabe dessas coisas. Aquele momento ali é você e Deus. E Deus te dará graça para responder segundo a situação específica em que você estiver vivendo. E muitas vezes você não deve, ali o texto diz que o verso 4, não responda
o insensato segundo a sua insensatez. E muitas vezes, irmãos, o silêncio é a melhor coisa. O silêncio tem um poder extraordinário. É interessante que quando nós somos mais novos, a gente vê os mais velhos falando pouco, às vezes em silêncio, isso incomoda a gente, não é? Mas às vezes eles apenas estão agindo com sabedoria. Porque há situações específicas na nossa vida e dentro da nossa casa, irmão, que qualquer coisa que a gente falar não vai ser bom. Se a gente gritar, vai ser ruim. Se a gente falar, eu te amo, vai ser ruim também, porque vai desequilibrar a situação. Vai passar, talvez, a mensagem para o filho, que ele pode fazer tudo errado, porque a mãe ama mesmo. Então, há situações que o silêncio é um grande aliado nosso. E a Bíblia, por exemplo, fala sobre isso, né? O silêncio é sabedoria pura, irmã Dora. Purinha. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Tiago mesmo fala que a língua, ela é pequenininha, mas ela pode fazer um estrago muito grande. Não é? E a gente tem que ter uma sabedoria com a língua, irmão. Que Deus unja a sua sabedoria, a sua língua com sabedoria. Que saia na ponta da sua língua todo demônio, irmão. O silêncio é tão importante. O silêncio é talvez a maior sabedoria do homem, como disse um grande escritor, Píndaro. Tem uma outra pessoa que escreveu aqui que eu achei interessante, irmã Dora. Ele diz assim, é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. A Bíblia nos diz, em outras palavras, que quem fica calado, até o insensato, até o tolo, passa por sábio. Passa por sábio, a Bíblia diz isso. A gente fica quieto, irmã Dora. Às vezes eu vou em alguns lugares, tem pessoas que a gente sabe que tem mais cultura que a gente faz cara de inteligente, irmão Nilton, e fica quieto. Aí eles acham que nós é inteligente também. Viu, Márcio? A gente faz assim, e fica quieto, deixa eles falar. Aí no final, lá o mais sabido que fala alguma coisa, fala, meu, você passou de sabido na situação. Agora, se você querer falar alguma coisa em cima, aí estraga, irmão. O nego fala, rapaz, ele estava indo até bem, né? Não estava falando nada, mas agora estragou. De maneira que o silêncio é uma ferramenta tão importante que nós temos, aliado nosso, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Em Provérbios 10, 19 está escrito que quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Se você falar demais, vai errar. Não é eu que estou dizendo, está o texto aqui. Mas quem sabe controlar a língua é vencedor, é prudente. Diz a palavra. Como que você está usando sua língua dentro da sua casa, irmão? Dentro da sua família. E vale o WhatsApp também, né? Porque hoje às vezes não fala, mas manda o WhatsApp. Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é algo extraordinário para dentro da nossa casa. O silêncio é algo extraordinário. Outra coisa, amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo aqui? Vocês vão orar pelo menos para pedir sabedoria para Deus? Além da sabedoria, tem coisas, estratégias fantásticas que outro dia eu vou aprofundar mais. Mas hoje eu quero lembrar de vocês num texto tão importante. O Léo vai ajudar a gente. Que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 21. Eu gosto dessa passagem, irmãos. Você já leu essa passagem? Eu quero que você leia essa passagem comigo. Olha que interessante. 1 Samuel, capítulo 21, verso 12. 12 e 13. Acho que só esses dois já está bom.
Só vou ler assim, porque eu não vou ler todo o contexto, mas eu explico o contexto para vocês. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, versículo 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Põe o próximo versículo. Então disse Aquis a seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes ele a mim até aqui. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Davi, ele está fugindo em fuga, e esse rei queria pegá-lo para matá-lo. E ele corre, se esconde, enfim, chega um momento que não tem mais para onde ele correr. E os que o perseguiam entram para pegar ele. Ele era um homem distinto, um homem sábio, um homem fantástico. E sabe o que ele fez? Ele deu uma de doido, literalmente. Bagunçou a cabeça assim, mandou orar, ficou babando assim. Ele abraçou assim na porta, assim, ficou mordendo a porta. Eu acabei de ler para vocês, não estou inventando. Aí os que estavam perseguindo ele falaram que Davi estava lá dentro. Eles entraram lá, cadê Davi? Davi não está tão doido aqui. Maluco ali, ó, cabelo espetifados, babando aí, com a roupa tudo rasgada, maluco que entrou aí. Davi não está aqui não, vamos atrás de Davi. Eles saíram correndo e não pegaram Davi. Davi se livrou da morte, porque ele teve um ato de sabedoria extrema. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão nos ter por doidos, por agirmos com sabedoria. Mas não tem problema, muitas vezes é uma estratégia. Muitas vezes os seus filhos vão olhar para você e falar assim: meu pai é antiquado, meu pai é antigo. Não tem problema. Continue orando. Continue sendo a presença de Deus na vida dos seus filhos, da sua casa. A gente não precisa ser aplaudido pelo mundo, irmãos. Às vezes a gente tem interesse de ser aplaudido por todo mundo. Mas não. A Bíblia nos diz lá, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso lá em 1 Coríntios, que o evangelho para muitos é loucura. Talvez o apóstolo Paulo estava lembrando desse texto. Que muitas vezes agir com sabedoria vai parecer ao outro uma atitude... Ô louco, pai. A pessoa ela pisou em você, você não vai fazer nada. Se fosse eu, então fala assim, então, eu não sou você, não. Você é bobo. Bom, né? Eu sou bobo, mas tá bom. E às vezes Deus está te livrando de grandes coisas. Tantas coisas. Aqui em Quatá, quantas vezes, quando a gente começou aqui, aquele pastor lá, aquele Leto, né? É um Leto que tem lá, Leto é meio, assim mesmo. Não obrigado por causa disso, não. E o Senhor tem nos dado vitória. A graça do Senhor tem sido superabundante sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. A gente não precisa ser aplaudido pelo mundo, irmãos. Nós somos chamados para glorificar a Deus. E muitas vezes você vai ser taxado dentro da sua família como, mas tá bom. O importante é que você está no centro da vontade de Deus. E eu gosto dessa estratégia de Davi aqui. Se ele quisesse, não, eu sou rei, eu tenho chamado de rei, eu vou encarar, ia morrendo, ele estava sozinho. Não é? Às vezes tem muitas palavras e jargões evangélicos, jargões triunfalistas que rodam por aí. Quem tem chamado não morre.
Até morreu um monte de pastor esses dias aí. Morre, irmão. Se pegar Covid, morre também. Se não tiver no plano de Deus, não tiver obediência, morre. Deus levanta outro. Tem muitas coisas assim que as pessoas não, nós precisamos ter sabedoria. Lá no seu serviço. A Bíblia fala sobre hierarquia. A gente precisa aprender a respeitar as hierarquias, irmãos. Tem muita gente que meu chefe lá, ele vai ver. Calma, para, irmão, de babar. Que isso? Calma. Põe o joelhinho no chão, ora. Ora, oh Deus. Arranca, Senhor, aquele espírito do mal. Mas, Senhor, abençoa, Jesus. Por que isso? Nós somos servos do Senhor. O Márcio disse aqui, nós devemos ser conhecidos como o povo de Deus. Se tiver algum entreveiro, alguma coisa, vamos conversar. Querer Deus, calma, vamos. Agora que é para luta sempre, é muito ruim isso. Tem gente que quer já resolver as coisas, né? Discute dentro da casa, eu vou pegar minhas coisinhas e vou embora, as coisinhas, irmão. Vai nada, você está casado. Isso aí mesmo, até o fim, agora. Tem que ficar agora é bênção. Que negócio do demônio é esse que vou nada, eu vou ficar, eu vou orar, eu vou lutar, Deus vai me dar graça. Nem que precisar morder umas portas de dois, mas eu vou ficar. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Na área das finanças, estou terminando, já tem que ter sabedoria na área das finanças, irmãos. Olha aqui para mim, a Bíblia nos diz que no reino de Deus tudo começa pequeno. Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente plantada, ela cresce. Principalmente os mais novos, os mais jovens agora. É devagar que começa, irmão. Tem uns meninos aí que já com 20 anos, 20 e poucos anos, já quer ser gerente, já. Que gerente, irmão? É devagar que começa. Se não for para ser gerente, eu não quero. Que gerente? Você não sabe nada. Você não gerencia nem a gaveta da sua casa, que as cuecas estão tudo bolado lá dentro. Você vai gerenciar o quê? É tanta coisa, calma, irmão. Toma um copo de água com açúcar, calma. Não, é que eu tenho sonhos grandes demais. Quando eu vejo isso, eu até assusto, irmão. Tem gente que, pastor, vim falar para o senhor que do sonho que eu tenho. Eu fico com o coração palpitando, meu Deus. Meu Deus do céu, vai, Jesus amado. Sai, Satanás, desse corpo. Muita emoção, calma, irmão. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre muito te colocarei, devagar. De vez em quando, o Maju fala aqui da história dele, começou com um carrinho de cachorro-quente lá na frente do banco. Né, Márcio? Vendia lá 20 cachorro-quente por dia. 18. No meio, lá podia 15, assim, que já tinha acabado o dinheiro do povo. Tinha 20. Era 10 cachorro-quentinhos. Aí no final de semana, já vendia mais no final do mês. E foi lutando. Foi lutando. Está lutando ainda. Irmão Odete, tenho certeza que é a mesma história, de luta, de batalha. O André, começou lá, o irmão Nelson ensinando ele a trocar os fiozinhos, trocar uma resistência, e foi. Hoje tem a empresa dele. O irmão Nilton e a irmã Cláudia, eles contam a história dele também muito bonita, de luta, passaram apuros, dificuldades, mas sempre se mantendo dia após dia. É assim que se faz. A Kátia, a história dela também é bonita. Ela ficou viúva com um filho pequeno. Tem uma foto dela juntando latinha lá em Londrina, numa feira que ela trabalhou lá. E daquilo
foi trabalhando e comprou o primeiro apartamento e depois veio para Quatá. Hoje ela tem algumas casas, alguns patrimônio. E assim é. Não adianta querer fazer tudo. Eu vou acabar já a pregação, mas antes eu vou confessar para os irmãos, porque a gente não é perfeito, né? A gente também erra. Quando eu casei com a Kátia, ela era mais velha que eu um pouco, mais experiente nessas questões de vida, né? Eu sabia um monte de teologia, mas sabedoria mesmo de vida era pouco. Tinha sim alguma vivência, mas era menor. Aí, não sei se os irmãos lembram que teve um tempo atrás, às vezes eu fico com vergonha de contar, viu, mandar? Mas se eu ficar corado aqui, eu vou ficar firme aqui. Teve um negócio aí que chamou Telex Free. Aí me chamaram, me iludiram. Me chamaram na casa de um advogado aqui na cidade, fizeram uma reunião lá e falaram. Colocaram um vídeo lá, fiquei emocionado. Você comprava umas cotas dos negócios lá que você ficava rico. Olha. E eu falei para a Cátia, vamos comprar. Aí a Cátia, não, isso é pirâmide, isso aí já teve, isso aí não vira nada, isso aí só vai arrancar dinheiro seu. Não, mas vamos comprar. Ela, não vai comprar. Tá bom, não vou brigar, né? Mas aí eu lá com meus botões, o que eu falei? Eu vou comprar, sem ela saber. Porque é o seguinte, eu vou comprar, ela não vou falar para ela. Olha que miséria, irmão. Olha, coisa do inimigo, né, irmão José? Não pode fazer isso aí não, irmão. Mas eu pensei, esperto, obrigado. Eu quis dar uma de esperto. Ó a minha cabeça matemática, o espertão aqui. Eu falei o quê? O cabeçudo aqui. Eu vou comprar, não vou falar nada para ela, porque se eu falar, ela briga. Mas a hora que eu ficar rico, eu falo. A hora que vir o dinheirão grosso, eu vou falar, Kátia, mesmo sem a sua vontade, eu comprei. E é por isso que nós demos certo. Aí eu vou tacar boca na mão, ela não vai brigar comigo. Perdi tudo. Como todo mundo. Perdi tudo, aquela miséria. Aí eu tive que falar. Kátia, eu sou pastor, tudo, mas eu menti para você, viu? Eu comprei lá. Irmão do céu. Só a graça de Jesus Cristo, né? Vai. Que está desperto. Faz isso não dá certo. Eu tenho uma jogada, eu pensei aqui, eu fiz não dá certo. A sabedoria não. A sabedoria caminha por caminhos de prudência. A sabedoria caminha por caminhos firmes, com os pés no chão, com um bom diálogo, com alegria. E que o Senhor possa abençoar nossa casa. Na lida com os filhos, na lida com o casal, as dificuldades, na lida com as finanças, que nós tenhamos sabedoria, irmãos, mais do que esperteza, mais do que inteligência, que Deus dê à nossa igreja, às nossas famílias, sabedoria, para que nós tenhamos prosperidade, para que nós tenhamos vitória, dentro das nossas casas. Eu queria que você se colocasse de pé, que eu quero orar com os irmãos.